aquilo que vem do teu coração para o nosso coração, assim como o Senhor tem usado, continua usando, dando graça e operando para a glória da tua amada igreja. Assim nós te pedimos em nome de Jesus. Glória a Deus. Louvado seja. Cumprimento a igreja com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja Deus. Exaltado e glorificado é o nome do Senhor. Convido os irmãos a abrir as nossas Bíblias Grande é o Senhor. do Evangelho de Jesus Cristo, que se encontra no livro de Mateus, Glórias a Deus. capítulo 25, Aleluia. passagem bastante conhecida. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. É verdade. Exaltado e glorificado é o nome santo do Grande Senhor. Deus. Tu és O mais. Evangelho de Jesus Cristo, que se encontra no livro de Mateus, capítulo 25, a partir do versículo 1, que diz assim a palavra de Deus: Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. E 5 delas eram prudentes e 5 loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. Deus. Mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com as suas lâmpadas. É verdade. E tardando o esposo, tosquenejaram e adormeceram. Deus. E tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. É verdade. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor. Aí veio o esposo, sai-lhe ao encontro. Aleluia, Jesus. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes: Dai-nos do vosso azeite, para que as nossas lâmpadas, Grande és o Senhor, Deus. porque as nossas lâmpadas se apagam. Dai-vos no Tu és versículo 8. E as loucas disseram às prudentes: Dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. É. Mas as prudentes responderam, dizendo: Não seja o caso que nos falte a nós e a vós. E diante aos que vendem, e comprai-o para vós. É. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. E as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. E ele respondendo disse: Em verdade vos digo que vos não conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que há de vir o Filho do Homem. Grande Deus, eterno Pai, Aleluia, Jesus. Deus de graça, Deus de eterna misericórdia. Em nome de Jesus, ó Pai, eu te louvo, eu te exalto, eu te glorifico, ó Deus, nessa noite, ó Pai. Meu Deus, eu me coloco diante da Tua presença, meu Deus. Meu Deus, é com temor e humildade que eu me coloco diante da Tua presença. Aleluia, Jesus. Meu Deus, eu peço, Senhor, perdão por todos os meus pecados, as minhas falhas, Senhor. Meu Deus, eu preciso, meu Deus, que neste momento o Senhor me coloque debaixo da Tua graça. Meu Deus, o Senhor coloque o meu ministério debaixo da Tua graça, debaixo da Tua misericórdia, meu Deus, debaixo da Tua bondade. Coloca, meu Deus, a minha vida debaixo dos cuidados do Senhor, meu Deus. Eu apresento, Senhor, a minha vida como vaso, como instrumento em Tuas mãos, Senhor. Eu preciso, meu Deus, do perdão dos meus pecados, meu Deus, porque eu reconheço que eu sou um pecador, que eu não consigo ser perfeito, meu Deus. E estou aqui nessa noite, é por causa da Tua graça, é por causa do Teu perdão, da Tua misericórdia, meu Deus. Apresento, Senhor, meu Pai, a vida, meu Pai, da Tua igreja, meu Pai. Meu Deus, que a Tua palavra venha achar lugar, meu Pai, nos nossos corações nessa noite. Meu Deus,
seja, meu Deus, tirado nessa noite, ó Pai. Meu Deus, eu peço, Senhor, meu Pai, cerca este lugar, meu Pai, com os anjos do Senhor, acampa os anjos do Senhor em volta deste lugar, meu Deus, e que toda fúria, meu Pai, do inimigo, meu Deus, bate em retirada nessa noite, ó Pai, que toda força maligna, meu Deus, venha bater em retirada nessa noite, cubra esse lugar, tua igreja, Jesus, com o teu sangue, ó Pai, meu Deus, e com o teu Espírito Santo, meu Deus, é convidado nessa noite, ó Pai, a fazer presença neste lugar, meu Pai, nós te pedimos, nós te agradecemos em nome de Jesus, em nome de Jesus. Louvado seja Deus. Queridos, encontramos diante de uma passagem bastante conhecida de todos nós, uma passagem a qual nós já ouvimos muitas pregações em cima desse texto, uma passagem muito conhecida, mas uma passagem que quando nós paramos para meditar nela de forma cuidadosa, Meu Deus. nós vimos a grande responsabilidade que nós temos Verdade. de sermos cristãos. Deus. Nós vimos o quanto ela pesa sobre nós em sermos cristãos. Porque nós sabemos, irmãos, que a nossa salvação, ela é de graça, ela não custou nada, mas teve que pagar o alto preço, um preço que foi pago não com ouro, não com prata, mas um preço que foi pago através do sangue do Senhor Jesus Cristo, a qual o sangue do Senhor Jesus Cristo foi a moeda que pagou essa dívida. Verdade. E nós, apesar que nós sabemos que a nossa salvação é de graça, mas nós sabemos que o ser discípulo de Jesus requer um preço a pagar. E aqui Jesus, ele narra essa parábola das 10 virgens, uma parábola direcionada totalmente para a igreja do Senhor Jesus Cristo. Uma parábola que fala acerca da igreja, que é direcionada diretamente para a igreja. Verdade. E nós vimos aqui Jesus ele falando acerca dessas 10 virgens, mostrando essas 10 virgens, representando a igreja do Senhor Jesus Cristo, que aguarda a vinda do Senhor Jesus Cristo, como ele prometeu que haveria de vir para buscar a tua igreja. Mas o que essa lição ela nos ensina, a princípio, uma das coisas que essa parábola ela nos ensina é que nem todos que se encontram dentro da igreja estarão preparados. Não estou dizendo que aqui esteja alguém despreparado. Que Deus abençoe que todos aqui estejam preparados. Não é o meu caso de julgar ninguém, mas o que a palavra de Deus ela nos mostra, que nem todos aqueles estão preparados no dia da vida do Senhor Jesus Cristo. Porque ali naquelas 10 virgens existiam 5 que eram prudentes, mas existiam 5 loucas, 5 que estavam despreparadas. Então nós vimos que todas aquelas virgens estavam dentro da igreja. Todas aquelas 10 virgens, quem sabe, fazia parte de um conjunto, cantavam, louvavam, mas 5 infelizmente se encontravam despreparadas. E a Bíblia diz que aquelas virgens se encontravam à espera do esposo. Mas só que a palavra de Deus nos disse, por meio dessa parábola, que o noivo, ele Grande é o Senhor. ele tarda, e tardando o noivo, Grande Deus. e tardando o noivo, todas adormeceram, É verdade. porque o noivo demorou. Diante da demora do noivo,
todas adormeceram. Meu Deus. Mas a palavra de Deus nos diz que à meia-noite ouviu-se um clamor, e aquelas 10 virgens então se despertam e se levantam e pegam as suas candeias, as suas lamparinas, para ir ao encontro do noivo, para ir ao encontro do esposo. Deus. Mas a palavra de Deus nos diz, por meio dessa passagem, que aquelas virgens, 5 daquelas virgens loucas, não tomaram as suas lamparinas, mas não levaram azeite consigo em suas vasilhas. No entanto, 5 daquelas prudentes tomaram as suas lamparinas, as suas candeias, e levaram azeite nas suas vasilhas, Deus. para poder ir ao encontro do noivo, do esposo. Porque o noivo se tardou, o noivo demorou ir ao encontro daquelas virgens. Grande é o Senhor. Irmãos, e há uma lição que eu aprendo por meio desta passagem. Deus Santo. Quando a palavra de Deus nos diz que tardando o noivo. E nos dias de hoje nós vimos que muitos têm a volta de Cristo como algo talvez que não vai acontecer devido à demora, devido a estar tardando a volta de Cristo. Nós vimos que o apóstolo Pedro, lá em 2 Pedro capítulo 3, ele fala acerca de pessoas que haveriam de escarnecer da volta de Cristo, lançando descrédito na volta de Cristo, dizendo onde está a volta de Cristo, devido à demora da volta de Cristo. Mas nós sabemos que Cristo, que Jesus, ele ainda não voltou para buscar a tua igreja, é porque ele quer que o evangelho seja pregoado, ele quer que pessoas sejam alcançadas através da tua palavra, através do seu evangelho. Essa é a razão pelo qual o noivo, ele tem se tardado, ele tem se demorado, aparentemente. Apesar que os clamores, nós temos se ouvido os clamores das trombetas do Senhor, que tem se tocado dia após dia, anunciando a vinda de Cristo. Irmãos, mas eu vejo aqui nessa passagem, essa palavra, ela me chama a atenção quando a Bíblia diz: e tardando o noivo, e tardando o noivo, todas tosquenejaram, todas adormeceram, e tardando o noivo. Aí eu vejo que a necessidade de perseverar, ainda que o noivo se tarda. Eu vejo a necessidade que nós temos de perseverar na presença de Deus, ainda que pareça que Jesus está demorando para vir buscar a sua igreja. Eu vejo a necessidade de nós perseverarmos na presença de Deus. Não é simplesmente perseverar dentro da igreja, mas é perseverar na presença de Deus, perseverar em fé e perseverar na presença de Deus, na presença do Espírito Santo, porque nós sabemos, irmãos, que perseverança sempre foi um grande desafio na vida daquela pessoa que serve a Deus. Perseverança sempre foi um grande desafio e continua sendo um grande desafio na vida da igreja atual. Se nós olhar para a vida de Noé, nos dias de Noé, lá no mundo antigo, quando Noé ele encontrava no meio de uma geração corrompida, no meio de uma geração que se encontrava depravada, totalmente depravada, uma geração que havia esquecido do Deus Criador, uma geração que havia se preocupado somente com as coisas da terra e havia esquecido do Criador. Mas a Bíblia mostra que Noé ele foi uma pessoa que perseverou, ele foi um homem que perseverou na construção daquela arca, sendo um pregoeiro da justiça, como diz a palavra de Deus. Mas não foi nada fácil para Noé perseverar. Quem sabe Noé sofreu crise,
política. Quem sabe Noé sofreu escárnio da parte da humanidade, mas diante da dificuldade que Noé enfrentou, ele continuou perseverando na presença do seu Deus. Perseverança sempre foi um grande desafio, tanto lá no tempo passado, quanto hoje no tempo presente. Perseverança é um grande desafio para a minha vida, para a sua vida nos dias atuais. Deus Santo, Deus poderoso. Porque o mundo que nós estamos vivendo não é nada fácil. É verdade. E é necessário que haja perseverança. É verdade. Ainda que tardando o noivo. Deus Santo. Ainda que tardando o noivo. É necessário que nós perseveremos. Deus poderoso. É necessário. É Deus. Porque nós temos o exemplo de perseverança. Grande é o Senhor. No livro de Lucas existe uma passagem que eu gosto muito daquela passagem, que fala acerca de uma viúva. Tu és maravilhoso. Uma viúva que ela sempre ia ter como juiz iníquo. A Bíblia diz que era um juiz que não temia a Deus e nem respeitava o É homem. verdade. Um juiz que não temia a Deus e não respeitava homem algum. E ela sempre batia na porta daquele juiz, pedindo àquele juiz para que fizesse justiça quanto à sua causa. Deus Santo. Ali nós vimos a necessidade de oração, mas nós vimos na vida daquela mulher também um ponto importante, que era a perseverança daquela mulher. É verdade. Mesmo ela vendo que as coisas não estavam sendo favoráveis, mas ela acreditava no seu Deus e ela perseverava. Glórias a Deus. Ela perseverava a ponto de Jesus encerrar aquela passagem dizendo: porventura achará fé na terra quando vier o Filho do Homem. Porventura achará fé na terra quando vier o Filho do Homem. Porventura achará fé na terra quando vier o Filho do Homem. Eu disse aqui nessa noite que perseverança sempre foi um grande desafio, tanto lá no tempo passado quanto nos dias atuais. Perseverança é um grande desafio para a nossa vida, irmãos, porque ainda que as condições não sejam favoráveis, é necessário que nós perseveramos na fé, que nós perseveramos na presença de Deus, porque vai chegar o momento que nós vamos ouvirmos o toque da trompeta e precisamos estar preparados como aquelas virgens para poder entrar por essa grande festa que o Senhor Jesus Cristo tem preparado para a sua igreja. Glória a Deus. Perseverança sempre foi um grande desafio. É verdade. A Bíblia diz que quando o povo sai do Egito e anda por aquele deserto, que Moisés, ele manda pessoas, ele escolhe 12 pessoas para ir espiar a terra prometida, observar a terra prometida. A Bíblia diz que 10 daqueles espias Deus. volta trazendo um relatório negativo para Moisés, Grande é o Senhor. dizendo que a terra havia gigante, que eles não conseguiriam entrar naquela terra prometida. E ali nós vimos que a palavra de Deus nos diz, lá no livro de Números, capítulo 14, versículo 24, Louvado seja Deus. que Deus ele fala para aquele povo, Grande é o Senhor. que todo aquele povo que haveria visto os sinais, as grandes maravilhas de Deus naquele deserto, mas que havia tentado ao Senhor, que não entraria naquela terra prometida, porque aquela nação infamou toda aquela congregação de Israel. Mas a palavra de Deus nos diz, no versículo 24 de Números, capítulo 14, versículo 24, Deus ele diz: porém o meu servo Caleb, porquanto nele houve um outro espírito, e ele perseverou em seguir-me, e ele perseverou em seguir. Em Caleb havia um espírito de perseverança na vida de Caleb, e ele conseguiu entrar naquela terra prometida porque ele foi uma pessoa perseverante. Ainda que perseverança seja grande desafio para as nossas vidas, irmãos, mas existem aquelas pessoas que perseveram na fé, que perseveram nas
sua fidelidade a Deus, que perseveram na presença de Deus, que tem como foco principal o alvo que é o Senhor Jesus Cristo. É verdade. Porque eu disse, irmãos, que perseverança é grande desafio para as nossas vidas. Deus. Porque hoje nós vivemos num mundo a qual existem muitas distrações espirituais que tentam tirar o nosso foco, que procuram nos fazer errar o nosso alvo. Deus. Mas nós sabemos que o reino do céu, ele exige de nós renúncia. É verdade. Nós sabemos que o reino do céu, ele exige de nós santidade. Nós sabemos que o reino do céu, ele exige de nós busca, perseverança, dedicação. É verdade. E é por isso que nós precisamos nos perseverar. É Deus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Seja conosco. Seja conosco. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Grande é o Senhor, meu Deus. A Bíblia diz que o noivo ele se tardou. O noivo se tardou. Mas ainda que o noivo se tardou, mas existia 5 daquelas virgens É verdade. que continuava a preparar. Grande é o Senhor. Continuava preparada. E aquelas outras 5 virgens que encontrava despreparadas, sem azeite nas suas vasilhas, pede aquelas 5 virgens: olha, dai nós do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. As nossas lâmpadas estão se apagando. Mas aquelas prudentes respondem: não, vai logo e compra aos que o vendem, porque seja o caso que nos falte a nós e a vós. Porque isso mostra para nós, irmãos, que ninguém pode salvar a vida de outra pessoa. Isso mostra para nós que a salvação é individual e que uma pessoa, ele não consegue salvar aquela pessoa que está do seu lado, mas que a salvação ela é individual. Então aquelas virgens saiu para comprar o azeite, mas saiu atrasado demais. Mas nós vimos que o azeite ele fala da presença de Deus. É verdade. O azeite ele fala da comunhão com Deus. O azeite ele fala, ele é símbolo do Espírito Santo de Deus. Ele é símbolo do Espírito Santo de Deus. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja. E a palavra de Deus no livro de Efésios, capítulo 1, versículo 3, Grande é o Senhor. nos diz a palavra de Deus que nós somos selados pelo Espírito Santo de Glória Deus. a Deus. Nós somos selados. É verdade. Que Deus ele nos deu o teu Espírito Santo Glória a Deus. como penhor da salvação, Louvado seja. como penhor da vida eterna. Glória a Deus. Penhor fala de garantia. É. A Bíblia diz que nós somos o templo do Espírito Santo, que nós somos a morada do Espírito Santo. Glória a Deus. Aí no livro de Efésios, capítulo 4, versículo 30, diz a palavra de Deus: não entristeçais o Espírito de Deus que nos selou para o dia da redenção. Não entristeçais o Espírito Santo de Deus que nos selou para o dia da redenção. Quando fala de azeite, o azeite é símbolo do Espírito Santo. Além de falar da presença de Deus, além de falar da comunhão com Deus, além de falar da presença do Espírito Santo, o azeite é o símbolo do Espírito Santo. E é por isso que Davi ele fala para Deus: Senhor, não me lances fora da tua presença, não retira de mim o teu Espírito Santo. Porque Davi sabia que sem a presença de Deus, que sem a presença do Espírito Santo de Deus na vida dele, ele não conseguiria chegar em lugar algum. E Davi ele fala para Deus: torna a dar-me a alegria da tua salvação. É verdade. Irmãos, é necessário que nós Meu Deus. nos perseveramos. Ainda que perseverança não seja fácil, Seja conosco. diante do mundo a qual nós estamos vivendo. Deus. Haja vista, irmãos, o mundo a qual nós estamos vivendo, nós vimos que a palavra de Deus ela tem se cumprido. Aquilo que Jesus ele falou tem se cumprido. Diz a palavra de Deus, Jesus ele diz: e por
se multiplicar a iniquidade no mundo, o amor de muitos se esfriará. A palavra de Deus nos diz que a iniquidade ela seria responsável. Que a iniquidade ela seria responsável pelo esfriamento do amor. E nós vemos que a iniquidade ela tem se multiplicado de forma assustadora. De forma assustadora, de forma grande. A qual não tem sido fácil para perseverar na presença de Deus. Quantas pessoas estão sendo vencidas pelo pecado? Quantas pessoas estão sendo vencidas pelos seus inimigos? Mas nós vimos a necessidade, irmãos, de nós preocupar com o azeite, de nós preocupar com a presença de Deus na nossa vida, de nós preocupar com a presença do Espírito Santo de Deus na nossa vida, de nós pedir a Deus, de nós pedir o Espírito Santo de Deus para nos guiar na nossa caminhada, de nós buscar a presença de Deus por onde andar, onde estivermos, seja no trabalho, seja na nossa casa, de pedir a Deus para nos guiar com o Teu Espírito Santo, para que nós não sejamos vencidos pelos nossos inimigos espirituais, mas que nós venhamos a trazer azeite sempre nas nossas vasilhas, para que as nossas lâmpadas não venham apagar diante desse mundo tenebroso a qual nós estamos vivendo nesses dias. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, Jesus. Maravilhoso Jesus, Senhor. Ainda que o noivo se tarde, mas é necessário que haja perseverança. Ainda que os dias são maus, a palavra de Deus nos diz que os dias são maus. Grande és o Senhor. A Bíblia diz que os dias são maus. Mas é necessário que nós perseveramos na fé. Glória a Deus. É necessário que nós perseveramos Verdade. na presença de Deus, na presença do Espírito Santo de Deus. Louvado seja Deus. A Bíblia nos diz lá no livro de Lucas, capítulo de número 2. Capítulo de número 2. A partir do versículo 25. A Bíblia diz que havia um homem chamado Simeão, um homem justo, um homem temente a Deus. E aquele homem, ele esperava a consolação de Israel. Ele esperava a consolação de Israel. Mas só que a Bíblia diz que o Espírito de Deus estava sobre a vida daquele homem. Homem temente e justo. A Bíblia diz que o Espírito de Deus estava sobre a vida daquele homem chamado Simeão. E a Bíblia diz que aquele mesmo Espírito que estava sobre a vida daquele homem revela para aquele homem que ele não morreria sem antes ver o desejado de todas as nações. Aleluia, louvado seja Jesus Cristo. O Espírito de Deus revela para aquele homem uma profecia foi entregada para aquele homem, uma revelação foi entregada para aquele homem através do Espírito Santo de Deus. Não foi uma profecia coletiva. Houve muitas profecias coletivas para todo Israel, mas ali Deus traz uma revelação individual para a vida daquele homem temente, aquele homem que era justo e temente a Deus. Que ele não morreria sem antes ver o escolhido, o Messias. Foi revelado a ele pelo Espírito Santo de Deus, o Espírito de Deus que estava sobre ele. Irmãos, eu acho interessante aquela passagem, porque diz a palavra que o Espírito de Deus estava sobre a vida de Simeão. O Espírito de Deus estava sobre a vida dele, que o Espírito de Deus revela para ele que ele não morreria sem ver o Cristo, e que ele foi levado ao templo pelo Espírito de Deus, e quando ele entrava no templo, ali a promessa de Deus se cumpre na vida de Simeão, e ele se alegra diante da promessa
promessa de Deus. Deus havia feito promessa na vida daquele homem, e a promessa cumpre na vida daquele homem. Eu vejo na vida de Simeão uma pessoa que perseverante, o exemplo de uma pessoa que perseverava, mas o exemplo também de uma pessoa que carregava azeite na sua vasilha, que carregava azeite na sua candeia, que era o símbolo do Espírito Santo de Deus na sua vida, que era a presença do Espírito Santo de Deus na sua vida. Naquela época era tempo difícil, irmãos. Não era tempo favorável naquela época que Simeão estava vivendo, porque Simeão estava vivendo a transição. Ele viveu a transição do Antigo Testamento para o Novo Testamento. E nós vimos que foram tempos difíceis. Foram época que a fé judaica ela sofreu muitos ataques. Mas mesmo assim, Simeão era uma pessoa que perseverava, porque ele cria nas promessas de Deus. Ele perseverou diante das promessas de Deus. Ele perseverou diante daquilo que Deus prometeu para ele. E também Deus ele tem promessa para a minha vida, Ele tem promessa para a sua vida. Mas é necessário que nós perseveramos. Perseveramos em fé. Perseveramos em santidade. Perseveramos na presença de Deus. Porque nós sabemos que não é fácil. O mundo a qual nós estamos vivendo. São muitas coisas que acontecem. São muitas coisas que surgem para impedir a nossa caminhada, para esfriar a nossa fé. Mas é necessidade. É necessário que nós perseveramos para alcançar a grande promessa que Deus ele tem nas nossas vidas. Louvado e agradecido é o nome do Senhor. Eu citei nessa noite acerca de Noé, um homem que perseverou no meio daquela geração corrompida. Um homem que foi fiel a Deus. E a Bíblia diz que por muitos anos Noé ele trabalha na construção daquela arca. E a construção daquela arca ela foi uma grande pregação da palavra de Deus. E com certeza Noé ele sofreu muito desprezo em toda a sua vida. Só que a palavra de Deus nos diz lá no livro de Gênesis capítulo 7 que Noé ele faz tudo conforme Deus havia mandado. Ele faz conforme Deus havia ordenado. No livro de Gênesis capítulo 6 versículo 22, assim fez Noé conforme tudo o que Deus lhes mandou. Assim fez Noé. É necessário que nós façamos assim como Deus tem nos ordenado. Mas o versículo 7, a palavra de Deus nos diz: depois disse o Senhor a Noé, entra tu e toda a tua casa, na arca, porque te hei visto justo diante de mim nesta geração. Entra tu e a tua casa nessa arca, porque eu tenho visto você justo diante de mim no meio dessa geração. Deus fala para Noé: eu tenho visto a tua justiça no meio dessa geração corrompida. Em outras palavras, Deus estava dizendo para Noé: entra na arca, porque eu tenho visto a tua justiça no meio dessa geração corrompida, no meio dessa geração depravada. Eu tenho visto
visto, eu tenho contemplado a tua justiça, eu tenho contemplado a tua fé, eu tenho contemplado a tua fidelidade. Irmãos, e nos dias de hoje também não é diferente, porque a geração de hoje também encontra corrompida, assim como encontrava nos dias de Noé. Mas Deus enxerga aquele que é justo no meio da geração. Deus enxerga aquele que procura andar em fidelidade no meio de uma geração corrompida. Ainda que não seja fácil, irmãos. Ainda que não seja fácil. Mas é através da presença de Deus. É verdade. É através do azeite que se encontra na sua vasilha, na sua vida. Não deixe o Espírito de Deus se ausentar da sua vida. É necessário que nós paramos, que nós analisamos, que nós examinamos a nossa vida. Como está a nossa vida diante de Deus? É necessário que nós examinamos a nossa vida. E imploramos pela presença de Deus, imploramos pela presença do Espírito Santo de Deus na nossa vida. Porque não é sozinho que você vai vencer o pecado. Sozinho nós não conseguimos vencer o pecado. Sozinho nós não conseguimos vencer o nosso inimigo, irmãos, porque nós temos muitos inimigos na nossa vida. Você tem um inimigo dentro de você. Eu tenho um inimigo dentro de mim, que é a natureza pecaminosa. O mundo é o nosso inimigo. O pecado é o nosso inimigo. Nós temos muitos inimigos. E não é sozinho que nós vencemos o nosso inimigo. Mas é através do azeite que estiver na nossa vida. É através da nossa comunhão com Deus. É através da presença de Deus na nossa vida. É por isso que Moisés implora para Deus: Senhor, se a tua presença não for, meu Pai, não nos faça subir dessa terra. E é através da presença do Espírito Santo que nós conseguimos vencer este novo ano que estamos vivendo. Não abre mão da presença de Deus na sua vida. Se porventura você tem vivido descuidadosamente com a presença de Deus, com a presença do Espírito Santo de Deus, mas examine a sua vida e pede a Deus para não te deixar sozinho na caminhada. Ao sair para o trabalho, pede a Jesus para ir contigo. Convida o Espírito Santo de Deus para fazer parte da sua vida, para fazer parte da sua jornada, para fazer parte da sua caminhada. Faz como Simeão, que o Espírito de Deus estava sobre a vida dele e que pelo Espírito Santo ele foi levado ao templo. Aleluia, louvado e agradecido ao nome do Senhor. Deus Santo. É necessário. Glória a Deus, aleluia, louvado e agradecido ao nome do Senhor. Maravilhoso, meu Deus. É necessário, irmãos, que nós nos atentamos para as promessas de Deus, para a vida do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Aleluia. É necessário que nós estejamos preparados. A Bíblia diz que aquelas 5 loucas saem para comprar azeite. E o noivo ele chega. E aquelas que estavam preparadas. Isso mostra que nem todos estão preparados. É necessário que nós nos preocupamos. Deus maravilhoso. É necessário que nós olhamos para o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. E a Bíblia diz que aquelas virgens, ao entrar para aquela grande festa, o que acontece? A porta ela se fecha. Lá nos dias de Noé, Deus fala para Noé: entra para essa arca, porque eu tenho visto que você é justo diante dessa geração corrompida.
Gênesis capítulo 7, versículo 1. Mas lá no versículo 22 diz a Bíblia que Noé, ele tendo entrado para aquela arca. Deus. No versículo 16, melhor dizendo, a palavra de Deus nos diz: Abençoa, Jesus. e o Senhor a fechou por fora. O Senhor fechou aquela porta por fora, Deus. a qual as pessoas não puderam entrar. Aqui nessa passagem, nesse texto ao qual nós lemos, diz a Bíblia que aquelas virgens que estavam preparadas entram para aquela grande festa e o Senhor fecha a porta. O Senhor fecha a porta. Mas aquela porta que se fechou, ela esteve por muitos anos aberta. Aquela porta que se fechou esteve por muito tempo aberta. Porque a porta aberta, ela fala da oportunidade. Aleluia. Deus. A porta aberta, ela oferece oportunidade. É verdade. Nós vemos que a pessoa que estiver dentro do ambiente e a porta estiver fechada, não tem como sair. É verdade. E também não tem como entrar, porque a porta está fechada. Mas uma porta aberta, ela oferece oportunidade. É verdade. A porta aberta, a pessoa tem a oportunidade de entrar para dentro, ou tem também a escolha de ficar lá fora. É verdade. Porque a porta aberta, ela oferece oportunidade. E aquela porta que se fechou esteve por muito tempo. Nos dias de Noé, a porta que se fechou esteve por muito tempo aberta. É verdade. Nos dias do Senhor Jesus Cristo, a porta que um dia irá fechar, também no exato momento ela encontra aberta. É verdade. Para que nós nos adentramos É verdade. e buscamos a presença do Mestre. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E a Bíblia diz que Jesus, ele encerra essa passagem dizendo: vigiai-vos, porque não sabeis nem o dia e nem a hora que há de vir o Filho do Homem. Vigiai-vos, porque não sabeis nem o dia nem a hora que há de vir o Filho do Homem. Irmãos, não é necessário que nós nos preocupamos o dia e a hora que Jesus irá de vir. Houve pessoas que tentaram marcar uma data da volta de Cristo e erraram, porque a palavra de Deus nos diz que ninguém sabe acerca daquele dia, senão o Pai. Jesus lhe diz: nem os santos anjos saberá acerca daquele dia e hora, mas somente o meu Pai. E a Bíblia diz que, a Bíblia não, os estudiosos dizem que muitas pessoas marcaram a data que Jesus ia voltar, mas erraram, porque tentar descobrir o dia e a hora que Jesus vai vir é perca de tempo. Não é necessário que nós nos preocupamos com o dia e a hora que Ele vai vir. É necessário que nós nos preocupamos em estar na Tua presença, tendo em vista que Ele pode vir agora para buscar a Tua igreja, que Ele pode vir hoje para buscar a Tua igreja, que Ele pode vir no exato momento para buscar a Tua igreja. Isso mostra que nós precisamos estar preparados a todo momento da nossa vida. Quantas pessoas têm perdido a esperança diante da demora da volta de Cristo? Quantas pessoas têm perdido a esperança? Quantas pessoas têm se esfriado, irmãos, diante da demora da volta de Cristo? Quantas pessoas têm se esfriado diante da caminhada, achando que Cristo está demorando, que o noivo está se tardando, mas é necessário que haja perseverança na nossa vida, perseverança na fé, perseverança. É verdade. Eu disse e repito novamente que perseverança é um grande desafio, irmãos.
Perseverança é um grande desafio. Sempre foi um grande desafio. Foi um grande desafio na vida de nós. E é um grande desafio na vida da igreja. Principalmente no mundo a qual nós estamos vivendo. Mas o azeite está disponível nessa noite para o Senhor. O azeite está disponível. O Espírito Santo de Deus nessa noite ele quer te encher, ele quer transbordar a sua vida. O Espírito Santo de Deus nessa noite ele quer fazer mais morada na sua vida, no seu coração nessa noite. Ele quer te dar graça nessa noite diante da caminhada. Ele quer te dar força nessa noite para vencer o seu inimigo, para vencer o pecado, para vencer o mundo. O Espírito Santo de Deus nessa noite ele quer te encher, ele quer te transbordar nessa noite. Ele quer te dar força diante da sua dificuldade nessa noite e fazer de você um vencedor nessa noite. Louvado e agradecido é o nome santo do Senhor Jesus Cristo. Que Deus em Cristo Jesus te abençoe. Louvado seja Deus. Aleluia.